No dia 31 de agosto, nós tivemos o PLE Bash em Berlim, diretamente de Berlim. Para quem acompanhou o vídeo que eu fiz sobre as minhas expectativas, sabia que eu tinha expectativas lá no alto acerca desse PLE. Mas será que ele cumpriu com essas expectativas? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueçam, coloque aqui nos comentários o que você achou desse evento como um todo, se você gostou das lutas, se você esperava mais ou esperava menos de esse ou aquele combate. Não se esqueça também de deixar o like caso você tenha gostado do vídeo. Se quiser deixar o like desde o início, obviamente que eu já te agradeço bastante. Mas se quiser esperar, tudo bem. O que importa é que vocês assistam e comentem, porque são vídeos simples, feitos de fã para fã. Bom, o Bash in Berlim começou com um combate válido pelo título da WWE. Cody Rhodes defendeu seu cinturão contra Kevin Owens. A partir do momento que o Cody Rhodes não iria ser o main event, eu já acreditava que ele fosse abrir o show. E o combate dele com o Kevin Owens foi muito bacana. Primeiro porque a crowd, durante todo o evento, foi extremamente animada. Gostei bastante dessa crowd, porque quando a crowd é boa, ela te ajuda a se importar com o combate, muitas vezes em situações que você talvez não se importaria. Mas você fica tão interessado em ver a reação da crowd que você acaba sendo obrigado a se importar com a luta. Então eu gostei da prestação da crowd nesse evento, e nesse combate de abertura não foi diferente. Era um combate de dois babyfaces, então a crowd estava do lado dos dois, apoiando os dois. Os dois são grandes wrestlers, os dois, apesar de não terem tido tantas lutas assim na WWE, eles se conhecem, eles estavam fazendo aquele combate padrão de babyface contra babyface, com aquele ritmo acelerado, cheio de contra-ataques, cada um tinha o seu momento, o combate estava tomando um ritmo muito bacana, mas aí, em determinado momento, o Cody Rhodes sente o joelho dele. Ele ia dar um super Cody Conner, ele subiu na terceira corda e sentiu o joelho. E quem acompanhou a rivalidade, que não foi bem uma rivalidade, de Cody Rhodes contra Kevin Owens, sabe que o Kevin Owens tinha dito que o Cody Rhodes estava com um problema no joelho. E o Kevin Owens não queria se aproveitar desse problema do joelho do Cody Rhodes para vencer a luta, porque ele se lembra, Kevin Owens, que quando ele venceu o título universal lá em 2016, muitas pessoas falaram que ele não era digno daquele título. Então ele pensou que se ele vencesse o Cody Rhodes naquela situação, onde o Cody estava, digamos que debilitado por causa do joelho, não seria uma boa. Então, em determinado momento do combate, o Kevin Owens estava com aquele conflito se ele se utilizaria da vantagem do joelho lesionado do Cody Rhodes. Eis que esse momento gerou algumas coisas interessantes, igual, por exemplo, o Kevin Owens pensando se ia aplicar um powerbomb no Cody Rhodes na April, ele resolveu não fazer. Teve um momento onde o Kevin Owens conseguiu dar kick out do Crossroads do Cody Rhodes. Teve um outro momento também que o Cody Rhodes conseguiu dar 2 Crossroads consecutivos no Kevin Owens, e quando ele ia pro terceiro, o KO aplicou o Stunner. Eu confesso para vocês que o combate era óbvio que o Cody Rhodes ia vencer, mas nesse momento do Stunner do Kevin Owens no Cody Rhodes, eu fiquei, nossa, será? Mas não, no final quem vence foi o Cody Rhodes com um Crossroads. O Kevin Owens acabou decepcionado com o resultado do combate, mas pelo menos até então, ele não turnou heel. E a gente não sabe se ele vai turnar. Até porque, muito provavelmente, o Randy Orton já vai fazer esse papel, né? Então talvez eles não vão seguir com esse caminho pro Kevin Owens. Mas eu não sei. Vamos ver o que se segue. Pro Cody Rhodes, ao que parece, vai ser o Solo Sikoa de novo. Mas será que vai ser de novo mesmo? Por quanto tempo? É isso que a gente tem que descobrir. Mas o PLE começou de uma maneira muito bem feita, muito animada. Eu gostei bastante. Depois a gente foi pelo combate pelo título feminino, né, de duplas, perdão pessoal, aonde a Ayla Dow e a Alba Fire, que eram as campeãs até então, defenderam os títulos contra as ex-campeãs, que eram a Bianca Belair e a Jade Cargill. E foi um combate padrão, né, aonde a Bianca Belair faz quase que todo o trabalho, até o Hot Tag, aonde a Jade Cargill, com toda a sua presença e carisma, tem o seu tempo de brilhar. Foi um combate normal, ele não foi ruim, tá? Mas é aquele combate que não tem muito o que se dizer. Não teve erros, a crowd estava animada e no final venceu a tag certa.
porque a Jade e a Bianca precisam desse holofote. A partir do momento que elas têm esse holofote, elas conseguem dar credibilidade para o título feminino de duplas, ao mesmo tempo que o público vai se familiarizando mais com a Jade Cargill, enquanto ela vai pegando experiência ao estar do lado da Bianca. E quando chegar a hora, uma vira contra a outra e a gente vai ter essa luta entre elas, tá? Foi um momento de descanso, mas não foi ruim não, foi normal. E aí, nós vamos pro combate da Strap Match. Drew McIntyre contra CM Punk. Eu confesso pra vocês que quando eu fiquei sabendo que a estipulação seria da seguinte maneira: vence quem tocar os 4 corners do ringue primeiro, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque essa é uma rivalidade muito pessoal. Você espera que um tente destruir o outro, né? Então, eu fui com o pé um pouco atrás. Felizmente, os dois provaram que eu estava bastante enganado. Mesmo com a estipulação de tocar os 4 corners do ringue, isso não impediu os dois de se destruírem. O Drew McIntyre já atacou o CM Punk antes da luta começar. Os dois usaram cinta um contra o outro, usaram cadeirada, os dois foram agressivos. Teve momentos assim muito interessantes, onde, por exemplo, o Drew McIntyre ele coloca o CM Punk no ombro e começa a bater nos 4 corners. Só que sem o Drew McIntyre perceber, quando ele terminava de bater no corner, o CM Punk também batia no corner. Então eu achei isso muito bacana. Então teve spots envolvendo cadeira, teve spots envolvendo mesa, teve um tap out do Drew McIntyre ao sharpshooter que o CM Punk aplicou nele, teve um determinado momento onde os dois, né, já estavam cansados, o CM Punk já estava sangrando, eles já tinham feito finishers um no outro, onde o Drew McIntyre finalmente mostra a pulseira que ele roubou do CM Punk. Ele aplica um Claymore no Punk, mas ele não consegue tocar os 4 corners. O final é muito interessante. O CM Punk ele aplica 4 GTS no Drew McIntyre, enquanto vai tocando os corners, até que depois que ele aplica o último, ele retira a pulseira do Drew McIntyre, recebe um grande pop, bate o último corner e vence. CM Punk vence, termina pousando para a foto, pisando em cima do Drew McIntyre, levantando a pulseira. Num momento muito bacana. Os dois me surpreenderam bastante. Como eu disse, volto a repetir, eu achava que por estipulação ser dessa maneira, para conseguir a vitória dessa maneira, ia tirar um pouco da violência do combate, e não foi o que aconteceu. Os dois souberam usar dessa estipulação de maneira muito inteligente. O público estava totalmente dentro do combate, apoiando bastante o CM Punk, mesmo sendo uma crowd europeia. Muita gente talvez achou que o CM Punk poderia ter metade da torcida, talvez, ou até uma grande rejeição pelo fato do Drew ser europeu, mas isso não aconteceu não. Na verdade, o público amou tudo, né? Amava os wrestlers, e com o CM Punk não foi diferente. Então o CM Punk venceu com aquele ar de fim de rivalidade, mas a gente sabe que não vai ser, porque é muito provável que eles vão ter um confronto final no Bad Blood, o próximo PLE da WWE, que vai acontecer no início de outubro. E as chances desse combate ser uma Hell in a Cell match são muito grandes, tá? Pelo menos é o que vem se especulando. E se isso for verdade, eu mal posso esperar. Então, um grande combate. Um dos 2 melhores combates da noite foi esse. Um dos 2 foi esse. CM Punk e Drew McIntyre Strap Match. O penúltimo combate da noite foi uma diversão e tanto. The Terror Twins, Rhea Ripley e Damian Priest, contra o time da New Judgment Day, formado pela campeã mundial feminina Liv Morgan e Dominic Mysterio. Um combate muito animado, porque a história convence os fãs. Eu disse lá no meu vídeo de expectativas que os fãs estavam loucos para ver a Rhea Ripley colocar as mãos no Dominic Mysterio. E teve um momento do combate onde a Liv Morgan estava machucada e o Dominic Mysterio, né, acaba dando um face-to-face com a Rhea Ripley, e a Rhea Ripley acaba com ele com um crossline e vai batendo, e depois dá aquela chave de perna que ela dá nele no corner, e a crowd toda o delírio, como a Rhea Ripley é over, como a Rhea Ripley é boa. E, obviamente, a força do Terror Twins em relação a New Judgment Day era evidente. Então o que eles fizeram? Levaram o restante dos membros da New Judgment Day para fazer as interferências e fazer a gente acreditar que talvez assim a equipe da Rhea e do Damian poderiam perder.
houve a distração, houve o momento onde o Dominic aplica o 619 e o Splash em cima do Damian, mas o Damian aplica o Kick Out. No final, o Terror Twins conseguem uma reviravolta muito bacana e a Rhea Ripley acaba finalizando a Liv Morgan com o Riptide. Isso significa o quê? Assim como eu disse no vídeo de previsões, que nós vamos ter uma outra luta entre Rhea Ripley e Liv Morgan pelo título mundial feminino. Eu gostei muito. Foi muito divertido. Foi muito bacana. Como é bom essa rivalidade entre eles, né? Como, mesmo nesse cenário de tag misto, onde muita gente não gosta, ainda assim é muito chamativo. Você vê pelos números o quanto essa rivalidade está atraindo. Se você for ver, por exemplo, os vídeos dos episódios do Monday Night Raw, ou mesmo os vídeos de promoção, e compara o número de visualizações dessa história com a das outras, vocês veem que o público está muito investido neles, e com razão, né? A Liv Morgan, que é alguém que eu não gosto, está bem mais suportável com esse personagem. O Dominic Mysterio voltou a ter alguma coisa para fazer, já que depois da rivalidade dele com o pai dele, ele só aparecia para ser vaiado, e agora ele está dentro de um contexto. A Rhea Ripley e o Damian nessa busca por redenção foram muito bons, e como eu disse, a Rhea deve ir atrás do título da Liv Morgan. O Damian talvez vai atrás do seu principal algoz, né? Finn Balor. Vamos ver como que eles vão construir isso dali pra frente. E aí nós chegamos no Main Event, o combate válido pelo título mundial dos pesos pesados, Randy Orton contra Gunther. Um destaque para o Ludwig Kaiser, que fez a apresentação do Gunther. Quem assistiu meu vídeo de expectativa sabe que eu fiquei bastante interessado para saber como é que seria o desenvolvimento da luta, na questão da crowd, como que a crowd reagiria os dois, se o Gunther lutaria como um babyface nessa luta ou se como um heel. Então eu estava muito curioso. E eu acertei tudo. A crowd não vaiou o Randy Orton, a crowd gritou pelos dois e o Gunther trabalhou no combate como babyface. O Randy Orton, depois de um confronto equilibrado entre o Gunther e o Randy Orton, com uma pequena vantagem para o Gunther, o Orton consegue jogar o Gunther na Steel Steps, que bate o ombro direito na Steel Steps com muita força. A partir desse momento, o Orton começa a trabalhar no ombro direito do Gunther, que tentava trazer alguma ofensiva, como chop, crossline, e tudo sem sucesso, por causa da dor que ele sentia no ombro. Até que em determinado momento o Gunther consegue ter uma reação, mas ainda assim ele sentia as dores do ombro. Houve um momento, por exemplo, do combate onde ele tentava incansavelmente fazer powerbomb no Randy Orton, mas ele não conseguia por causa da dor. Quando finalmente ele conseguiu, o Randy Orton acabou dando kick out. E depois, quando ele vai tentar de novo, o Randy Orton aplica um RKO e o Gunther acaba dando kick out. Vale lembrar que esse combate é o combate principal do evento. A crowd presente queria ver esse combate mais que tudo. E os dois wrestlers, eles sabiam disso. Eles não tiveram pressa nenhuma nesse combate. Eles queriam que a crowd aproveitasse. Antes mesmo do combate começar, eles já estavam se encarando, olhando para a crowd. Eles brincavam com a crowd, principalmente o Randy Orton. Então eles fizeram tudo devagarinho para que a crowd pudesse aproveitar. E nesse momento que o Randy Orton aplica o RKO no Gunther, a crowd, mesmo estando, digamos assim, que muito ao lado do Gunther, eles reagiram de uma maneira muito positiva, mostrando que se o Randy Orton tivesse vencido ali, para ele estava ótimo. O combate estava muito bom, físico, um combate old school. Até que teve um momento que para mim foi a única parte baixa do combate, que foi o Randy Orton indo para fora do ringue, monta duas escadas perto da mesa e sobe essas duas escadas com o Gunther e acaba quebrando o Gunther na mesa. Por que esse momento foi um dos momentos mais baixos da luta, na minha opinião? Não é nem a ideia do spot em si, isso foi interessante. Foi a demora na execução. Eu acho que o Randy Orton demorou de uma maneira muito desnecessária. O próprio Michael Cole, para tentar contornar a situação, dizia que a única razão para o juiz... Como é que é o nome do juiz? Just Robinson. Nossa, eu esqueci o nome desse juiz. Ele é icônico. Nossa, mil desculpas, pessoal. Charles Robinson. Isso mesmo, Charles Robinson. O Michael Cole diz que o Charles Robinson, ele só não ficava contando de 1 até 10, né? Porque ele não queria que esse combate terminasse de maneira controversa e queria um vencedor definitivo. Essa foi a justificativa que o Michael Cole usava para tentar explicar por que o Randy Orton não sofria contagem, né? Porque o Randy Orton demorou muito lá fora do ringue.
Mas depois que ele fez isso, que ele quebrou a mesa com o Gunther, né? Ele joga o Gunther na mesa, ele leva o Gunther pro ringue, tenta o RKO, e esse momento eu achei muito bacana. Porque ele tenta o RKO, o Gunther contra-ataca com o Sleeper Hold. O Orton tenta escapar, ele rola com o Gunther continua segurando ele na Sleeper Hold. Depois o Orton ele tenta tirar a mão do Gunther, que estava aqui no pescoço dele, e tenta aplicar uma espécie de RKO no Gunther, que consegue desfazer e aplica um chop na nuca do Orton. E vai de novo para Sleeper Hold. Aí o Orton consegue sustentar o Gunther nas costas e cai, conseguindo quebrar a Sleeper Hold. Só que ele, né, se descuida, o Gunther, a la Undertaker, a la um zumbi, senta e pega de novo o Orton na Sleeper Hold. E aí não tem jeito, o Orton desmaia, o Gunther acaba vencendo de maneira conclusiva o Randy Orton e recebe uma grande ovação do público local. E no final o Gunther cumprimenta o Randy Orton. Eu vi algumas pessoas ficando chateadas pelo fato do Gunther cumprimentar o Orton, porque ele é heel. Mas nesse cenário, o Gunther é um babyface. Né? Ele lutou como um babyface, ele teve recepção de babyface. Então naquele momento, naquela noite, o Gunther era um babyface também. Então é bem que aceitável. Até porque o personagem do Gunther também é arrogante. Né? E algumas vezes trapaceiro, mas ele também é orgulhoso. Então para ele não fere muita coisa cumprimentar o Orton, não. Foi um combate, como eu disse, old school. Foi um combate onde os golpes realmente doíam, onde as coisas faziam sentido, onde o Gunther atuou como babyface e o Orton voltou um pouco às suas raízes. O público estava muito empolgado. Teve aquele momento lá do Orton fora do ringue, que demorou um pouco, que não fez sentido. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Junto com o combate do Punk com o Drew, esse também foi o combate da noite. Que aula de wrestling, pelo menos em questão de storytelling, sabe? Onde as lutas significavam algo, isso é inegável. Hoje em dia o wrestling parece videogame, né? É todo mundo fazendo golpe a todo tempo, e ninguém sente dor, e ninguém cansa, as pessoas levam finishes e já estão bem de novo. Não, esse não. Esse foi o wrestling raiz, foi o wrestling sério. E eu gostei muito. Parabéns pro Gunther. Fico muito feliz com o Randy Orton está se divertindo bastante. Nota-se claramente como o Randy Orton está feliz com essa nova fase da carreira dele. Que grande luta dos dois. E eu, obviamente, gostei muito desse PLE. Eu gostei de praticamente tudo. A única coisa assim que não mexeu muito comigo foi o combate pelo título de tags femininos, mas eu pelo menos aprovei o resultado. Então eu vou dizer pra vocês que eu me diverti muito com esse Bash em Berlim. Tá bom, pessoal? Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do Bash em Berlim. Deixa o like, caso vocês tiverem gostado. Agradeço desde já. Até a próxima aí. Tchau!